dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a inveja, tema um pouco polêmico, mas que faz parte da nossa vida, não é verdade? Bom, queria falar com você sobre o capítulo de Gênesis 37, onde a gente vai ver a figura de José. E eu vou estar lendo do 18 ao 20. Os irmãos de José o reconheceram de longe e acharam que era uma boa oportunidade para se livrarem dele. O plano era este: lá vem o sonhador. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas velhas. Depois a gente diz que um animal selvagem o devorou e veremos em que os sonhos dele vão dar. Todos os dias nós nos levantamos com os nossos sonhos, as nossas vontades, os nossos planos, mas pessoas muitas vezes não sabem, mas elas são usadas para destruírem os nossos sonhos, tentar destruir os nossos sonhos. Na verdade, como que a gente lida com isso, com a inveja, né? É um tanto difícil a gente poder ministrar isso. José estava lidando aqui contra os próprios irmãos, na verdade. Ele tinha, ele teve uma experiência ruim e amarga, né? Ele ganhou uma capa colorida do seu pai e através desse presente levantou-se aí a inveja dos irmãos, porque José, ele era o filho da velhice de Jacó, ele era um dos filhos de Jacó. E Jacó o amava muito. E por causa disso, os irmãos dele ficaram extremamente enciumados, com inveja dele. Então resolveram lançar ele num buraco, numa cisterna, e fazer dele, né, uma pessoa não mais existente, porque na verdade eles tentaram matá-lo. Logo depois estava passando uma caravana de ismaelitas e o que eles fizeram? Venderam José. Venderam José para, para os ismaelitas, onde ele foi levado para a terra do Egito. Ali José conviveu um pouquinho na casa de Potifar, e a gente vê que José, ele era tão imaturo a ponto de nunca perceber essa maldade dos irmãos dele. Eu acho que naquele momento que ele foi até os irmãos, ele não imaginava que seria lançado numa cisterna. Ele estava indo para dar satisfação ao seu pai do trabalho, sobre o trabalho dos seus irmãos, aonde eles estavam, o que eles estavam fazendo. Porém, eles acabaram lançando ele ali em uma cisterna. Mas José, na sua imaturidade, ele passa por um tempo diferente quando ele vai para a casa de Potifar. E ele adquire ali maturidade agora. Maturidade para negar-se à esposa de Potifar, porque ela queria de toda forma que ele fosse, que ele se deitasse com ela. Mas ele se negou, acabou parando na prisão. A gente olha todos esses contratempos com José, a gente pensa, não é possível que existe algum plano de Deus no meio de tudo isso. Mas logo em seguida a gente vê que a imaturidade inicialmente, porque ele não tinha maldade, ele não via maldade dos seus irmãos, e depois a maturidade que José desenvolveu, né, traz aí um caminho de experiências para José, ao qual prepara ele para ser o governador do Egito. Talvez a inveja que as pessoas lançam sobre a sua vida, talvez a inveja que as pessoas têm de você, porque inveja não é um sentimento de Deus, inveja não é um sentimento bom. Talvez seja isso que vai fazer você trilhar aí um caminho na vontade do Senhor, um caminho de transformação, um caminho de maturidade, né? E José não olhava para isso. José seguia adiante. Ele estava na prisão, ele fazia o seu melhor. Ele estava na casa de Potifar, ele fazia o seu melhor. Aonde ele colocasse a planta dos seus pés, José estava preparado para fazer a vontade de Deus e sempre entregar a Deus o seu melhor. Essa é a postura que você precisa assumir. Se você está passando por algum comportamento desse tipo, pessoas com inveja, pessoas que tentam te destruir, infelizmente existem essas pessoas, e nós sabemos que a nossa luta é contra os principados e potestades, não contra as pessoas, então você vai entender que aonde você colocar a planta dos seus pés, você vai estar fazendo o melhor para o seu Deus. E ele vai te honrar, assim como ele honrou José, colocando José governador sobre todo o Egito. E o livramento da família de José veio através da vida
dele. Bom, essa é a nossa meditação de hoje, que Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada.